O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, esta igreja é uma basílica, santuário mariana. Nós ouvimos repetidas vezes nas nossas celebrações a leitura desse trecho do evangelista São Lucas, que nós conhecemos como a Anunciação, ou seja, o encontro entre o anjo de Deus, Deus mesmo, representado pelo seu anjo, pois anjo quer dizer isso, embaixador, enviado, mensageiro, e a Virgem Maria, que, como o próprio evangelista nos diz, está lá na sua casa, em Nazaré. Ela ainda é virgem, prometida em casamento, e ela tem nome, o anjo diz, se chama Maria. Nesses dias que antecedem o Natal do Senhor, a liturgia da nossa igreja é belíssima, sem falar da sua profundidade. A liturgia vai em busca dos trechos sagrados que mais falam desta realidade que já aconteceu, sabemos, na história, mas que estava para acontecer na vida do povo de Israel. Ou seja, os trechos da Bíblia são uma profecia para aquele acontecimento que tornara-se realidade. Portanto, a liturgia vai buscar todos os textos proféticos. Interessante, meus irmãos e irmãs, é que a Bíblia conhece e apresenta nesse tempo do Advento outras anunciações. Tivemos já a anunciação a Zacarias. A ele é dito que, apesar de sua idade e da esposa, eles terão um filho. Este filho terá uma missão. O Zacarias duvida,
justamente por causa da idade dele e de Isabel. Ele, de qualquer modo, é censurado por Deus. Porque tu não acreditastes, tu vais ficar mudo. E o Zacarias ficou mudo, só voltou a falar depois que o Joãozinho nasceu. Uma anunciação, o anjo que aparece para ele lá no templo, no momento em que ele ia cumprir a função sacerdotal. O anjo diz para ele: não tenha medo. E nós notamos outra anunciação, e já lemos nestes dias passados, a São José. Também a São José é anunciado este fato. Viu que Maria, sua noiva, está grávida. Ele não sabe por quê, não tocou naquela moça, mas não pode deixar de ver, fica angustiado, quer ir embora. E o anjo então lhe aparece em sonho e lhe anuncia: não temas, José, aquilo que está acontecendo é obra do Espírito Santo. Ela vai dar à luz um filho, tu colocarás nele o nome de Jesus, que quer dizer Deus salva. E o evangelista São Lucas nos conta que depois que o anjo explicou, José fez como o anjo disse, assumiu a Virgem Maria e a criança, que era filho de Deus e filho dela. Hoje temos aquilo que nós chamamos, como eu já disse, a anunciação propriamente dita. Meus irmãos e irmãs, preparando-nos para o Natal do Senhor, nós temos a finalidade de fortalecer a nossa fé no Cristo. Claro, senão não teria graça nós perdermos tempo com tantas coisas e nos esquecermos do centro, que é o Cristo, pois a liturgia nos conduz a isso. Se foi maravilhoso o concebimento e o nascimento de João Batista, a partir de um casal de maduros, mais ainda esplêndido é o concebimento e o nascimento de Jesus, porque é a partir somente de uma virgem, a Virgem e o Espírito Santo que faz fecundar dentro dela a segunda pessoa da Trindade. Mais espetacular ainda, todos os outros anúncios e nascimentos são, como eu já disse, uma profecia do que vai acontecer. Isso para justamente dizer como o fato do nascimento de Jesus é algo indizível e é atividade somente divina, enquanto o nascimento de João Batista tem a atividade do Zacarias e da sua esposa Isabel, não assim para Jesus. Jesus é exclusivamente ação de Deus na resposta e na liberdade humana, que é então Maria, ao dizer isto: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Queridos irmãos e irmãs, vamos fortalecer a nossa fé, porque sem a fé nós não podemos dar continuidade à nossa caminhada, nem a caminhada terrena, nem a nossa caminhada religiosa. Sem a fé nós não nos movimentamos, porque a fé foi sempre considerada uma espécie de combustível. É como se fosse a gasolina do carro. Um carro sem gasolina, mesmo que seja de marca, não serve para nada. Vai ficar aí, porque não cumpre a sua finalidade. Vamos pedir o dom, a graça da fé, a perseverança na fé, mesmo que esta fé muitas vezes oscile, ora vá para cima, ora vá para baixo, ora vai para a direita, ora vai para a esquerda, ora avança, ora volta. É assim mesmo. A fé não é um pacote que Deus joga no nosso peito, puf, toma, te vira. Não. A fé é algo vivo que acompanha o dinamismo da nossa caminhada, da nossa existência. E tem mais,
a fé é algo que gasta, a fé se consome. Por isso a nossa fé pode acabar, pode diminuir, caso nós não a alimentemos, caso não a cultivemos, porque a fé não é para ser guardada. O Santo Padre, o Papa Francisco, estava dizendo no encontro com os catequistas: catequistas, nós temos que apresentar a fé como algo vivo, como algo que sirva para a vida das pessoas. No caso, para a vida das crianças, que elas aprendam para que serve a fé. E ele até fez assim uma comparação bem prática, como é o modo de ele fazer. Nós não precisamos de museus de fé. Ele estava falando lá em Roma e ele disse: nós aqui em Roma já temos museus demais. Por quê? Porque a fé é algo que deve repercutir na vida da gente. Ou sustenta o nosso caminhar, a nossa peregrinação terrena, ou então, poderíamos dizer, é uma fé que não serve. Por isso, meus irmãos e irmãs, a liturgia nos convida de uma maneira intensa a renovar a nossa fé no centro desta fé que é o Cristo, conforme é dito na carta aos Hebreus: perseverai, permanecei com os olhos fixos em Jesus, porque Ele é o autor e o consumador da fé. E que esta fé se traduza depois em força, em vontade de viver, em superação das dificuldades, qualquer que seja o tipo dessas dificuldades, dificuldades espirituais, dificuldades materiais, dificuldades morais, dificuldades financeiras, dificuldades a respeito da saúde, dificuldades a respeito do relacionamento, da família, dificuldades a respeito de como levar adiante situações muito complicadas na vida, dificuldades para se encontrar o trabalho, dificuldades para se encontrar um tratamento de saúde, dificuldades para superar algum trauma, alguma tristeza que marcou a vida e o coração da gente, dificuldades para perdoar aos outros e perdoar a nós mesmos. Que a fé nos fortaleça nesse nosso peregrinar. É assim que ela é utilizada em nossa vida. E nós vamos procurar cultivá-la, porque ela é algo vivo. Se você tem uma plantinha num vaso e não cuida, deixa aí ao Deus dará, ela vai morrer, porque ela precisa de cuidado, ela precisa de água, ela precisa de terra, ela precisa de adubo, ela precisa ser podada, ela precisa ser apoiada. E dizem até que a gente precisa conversar com a planta. Olhem só, tudo isso fará com que a nossa planta então permaneça viva, viçosa, adorne a nossa casa, quem sabe o nosso jardim, produza flores bonitas. Pois é, meus irmãos e irmãs, a fé também precisa ser cuidada. E o primeiro cuidado que devemos ter com ela é a oração que incentiva, que estimula. Ore como você sabe, não se importe se esteja certo ou errado. Ore como você sabe, peça o dom da fé. Senhor, eu já creio um pouquinho, mas aumenta a minha fé, como Jesus mesmo manda rezar. Creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. E também vamos cultivar esta fé através da instrução. A instrução é muito importante. Vamos ler o catecismo, vamos ouvir a palestra, vamos manusear a Sagrada Escritura, vamos comprar um bom livro que nos instrua a respeito das verdades da fé, vamos participar do grupo da leitura bíblica,
Enfim, a instrução é importante porque é aquilo que reaviva e reacende o dom da fé. Deus nos dá o dom da fé e nós vamos cuidar disso, assim como cuidamos de uma lamparina, como cuidamos de uma vela acesa em que o vento ameaça de alguma maneira querer apagá-la. Vamos, queridos irmãos e irmãs, prosseguir a nossa celebração, como também prosseguir a nossa caminhada humana e cristã. Um instante de silêncio para que alguma palavra possa permanecer em nosso coração.